Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, enche-nos, enche-nos, embriaga-nos. Aleluia, aleluia, enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecostes, e enche-nos de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Espírito, enche-nos, Espírito, embriaga-nos, enche-nos, incendeia-nos, enche-nos de novo, embriaga-nos até transbordar e enche-nos de novo. Aleluia, que verdadeiramente possamos ser cheios do Teu Espírito, Senhor, e que possamos transbordar e que outros, através de nós, possam ser participantes, à medida que se assentam à Tua mesa, Senhor, com reverência e temor ao Teu nome. Que nessa tarde, ao buscarmos Tua face, seja notório Tua presença no nosso meio, que seja notória a Tua presença no meio daqueles que misturarem essa palavra com fé. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Igreja em Casa. Nesta tarde iremos dar continuidade àquilo que nós falávamos no programa de ontem, em que nós falávamos sobre o ministério profético, em que nós falávamos sobre o evangelismo profético, era o tema, e paramos na questão do ministério profético. E hoje, dando continuidade e aprofundando aquilo que
foi a palavra de ontem. Não perca, pegue na sua Bíblia, tire anotações se for preciso, mas permita o Senhor lhe encher até que transborde e através de si outros possam ser participantes. Joana, muito obrigada. Ludmila, boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Pastor Mauro, bem-vindo. Glória a Deus, obrigado. Deus abençoe. Amém. No programa de ontem nós falávamos sobre encantamento, em que nós falávamos de falsos profetas nos bancos da igreja que ascendem a posições. E tínhamos referido que gostávamos hoje de falar sobre psicopatia dentro deste tema também. Ludmila. Sim, no domingo o pastor por acaso fez menção desse ponto, da característica de psicopatas que fazem de tudo para ascender a lugar de liderança. Por que que trazemos essa questão da psicopatia? Porque normalmente essas pessoas que sem temor ao Senhor, que se dizem ser, mas na verdade não são, eles vêm com um propósito, que é destruir o corpo de Cristo. Porque a palavra diz: o que se não junta, certamente espalha. Então não fazem nada que não seja senão para atrair aqueles que muitas das vezes, como o pastor dizia, têm realmente chamado, são escolhidos, mas se deixam levar ou faltou a visão para identificar esse espírito. Pastor, leva-nos, faz favor, ao entendimento da característica desse espírito, mas sobretudo eu tinha feito essa pergunta, gostaria de trazer novamente à superfície, se pessoas que são levadas por esse espírito verdadeiramente já aceitaram Cristo, verdadeiramente têm o Espírito Santo sobre elas. Pode um crente, um homem que já tem o Espírito Santo ser levado por um espírito de encantamento? Glória a Deus. Amém? É mais pertinente. Amém. Certamente. Mas é necessário que a gente aborde isso. Não no objetivo de desconcertar a igreja, mas de edificar na verdade. Se por favor vocês usarem essa linha de pensamento, nós vamos chegar mais rápido lá. Muitas das vezes, os erros que nós encontramos, sucessivos erros, ao ensinarmos a verdade, não queremos, mas acaba por confrontar o que se opõe a essa verdade. Pessoas que não tendo maturidade defendem essas mentiras como se estivéssemos a atacar alguém ou até mesmo a igreja. A partir do momento que há mentiras, distorções do evangelho, isso já não tem nada a ver com a igreja nem com Cristo. Então, expor pela verdade a exposição das escrituras nunca é atacar a igreja, é libertar a igreja. A ideia de que temos que proteger a todo custo as mentiras no nosso meio. Paulo, em Coríntios, disse: estás inflamado, porque há muito o tal que praticou, e isso devia ser lançado para fora do vosso meio. E o que nós temos é aquilo que é usado no jargão político, idiotas úteis. Ou o que é foi usado pelo general Franco em Espanha, a quinta coluna. De pessoas lá dentro que facilitam essas coisas. E a Bíblia diz que esses são os que entram pelas casas, levando mulheres nécias cativas. Mulheres que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aprendem, mas não são libertas, porque se chegassem ao conhecimento da verdade, seriam automaticamente libertas. Mas estas defendem isso. Okay? Um dos sinais de que essa pessoa está debaixo de encantamento é a defesa disso. É aquilo que se chama síndrome de Estocolmo, do qual, inclusive, alguém, vamos falar de uma mulher que é abusada por alguém, ela defende essa mulher. Eu vi isso ontem num vídeo de uma entrevista. Como é que vocês dois se conheceram? E ela que começa a dizer, é assim, eu passei numa rua e ele me assaltou.
Ele roubou meu telemóvel. E então ele depois entrou em contato comigo para me devolver o telemóvel. E ele disse, eu assaltei uma mulher tão bonita, ela não merece ser assaltada. Antes, merece isso. E ela se apaixonou por alguém que lhe roubou. Quando bateste no fundo, e não está percebeste. Ai, Jesus. Porque se falamos de psicopatas, temos os facilitadores dos tais. Amém. Amém. Não, me perdoa. Me perdoa. Porque é grave. Eu fiquei atônito a ver aquilo. Não acredito que isso seja verdade. E ela a contar, e ela envergonhada, ela a contar, não, eu vi ela, isso não pode, não pode. Então, que inferioridade é essa que essa pessoa tem? Que baixa estima é essa? Que você se apaixona por quem te destrói. Então, aquele adágio popular, me bate, quanto mais me bate, mais eu gosto, parece que é verdade. É demoníaco. Mas passando para esse plano dentro da igreja, que também acontece, ok? Porque a gente precisa só de descobrir ou consertar. Isso acontece nas pessoas, no mundo, que não tem o Espírito de Deus. Mas nós falamos de transferir, ou disso ter sido transferido para dentro da igreja. Amém? Então nós falávamos daquela mulher que dava lucro, era fonte de lucro aos senhores dela, fazendo adivinhações entre o povo. Havendo um homem em oração, um homem no Espírito, discerniu que ainda que o que era dito a partir dela, sendo verdade, ela não estava a falar pela natureza do Espírito. Amém? Ainda que fosse verdade, não era do Espírito de Deus. E uma das coisas que eu apontei era que, na mensagem de ontem, só fazendo uma retrospectiva, um dos problemas é que esse tipo de pessoas passa indetectado. Por que ele passa indetectado? Porque alguém o protege. Alguém vai camuflando. Ele não dá fruto. O único fruto é o que as pessoas falam. Amém? Ele não dá fruto. O único fruto, novamente vamos repetir, o único fruto é o que as pessoas falam. Amém? E sendo assim, o único fruto que as pessoas falam, então o seu foco é de manter as pessoas uma boa impressão. Então Saul disse, Samuel vem comigo. Então esses associam-se à liderança para serem bem vistos. Amém? Amém. Esses alegam a associação à liderança para serem bem vistos. Está lá na Bíblia, só que nós lemos sem discernir. Samuel vem comigo para que o povo pense, amém? Que o Senhor está comigo. Mais tarde, quando Samuel morre, ele consulta uma pitonisa, que é uma necromante, é uma espírita. Amém? Ela não tem limites. Não se importa de recorrer a práticas obscuras para manter esse lugar. E isso é a realidade que nós vemos dentro do corpo de Cristo. E quando é que Saul faz isso? Quando ele não foi aceito. Quando ele foi rejeitado, mas só foi rejeitado por causa da atitude dele. Okay? Então vamos olhar para Saul, para Simão, o encantador, que sempre disse ao povo ser uma grande pessoa. Ok? Se nós formos para Atos capítulo... Amém?
Vamos fazer duas passagens. Atos capítulo 13. Queria que, por favor, lêssemos verso 4 ao verso 10. E, servindo-se eles ao Senhor, 4 a 10, Sim, e verso assim 4. estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, que tinham também João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, o varão prudente. Este, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta no seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os seus olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Interessante, como é que Paulo lhe chama o filho do... Diabo. Mas qual é a interpretação do nome dele? Encantador. Não, isso é o que ele faz. Havia um certo encantador cujo nome... Elimas, que por interpretação chamado Bar Jesus. O que é isso? Filho de Jesus. Interessante que Paulo disse o filho do diabo, mas ele apresentava-se como filho de Jesus. Aqui estamos a apontar para o discernimento. Amém. Paulo, cheio do Espírito Santo, amém? Amém. Depois dele lhe resistir, Paulo, cheio do Espírito Santo, quem é que não é levado debaixo desse Espírito? Alguém cheio do Espírito Santo. Amém. Então, se você me disser eu sou cristão, não posso ser debaixo de encantamento, espera ainda aí. Se a casa estiver vazia, vai. Paulo, cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. 4, verso 4. Enviados pelo Espírito Santo, significa, quando é que você está cheio do Espírito Santo? Quando você está fazendo o que o Senhor te enviou para fazer. Amém. Amém? O procônsul Sérgio procurava ouvir a palavra. Existem aqueles atentos e que querem cuidadosamente ouvir a palavra. E a pergunta é, o porquê que ele queria persuadir o procônsul de ouvir a palavra? Para que o procônsul estivesse debaixo do encantamento dele. Logo, esse povo almeja sempre lugares de destaque. Muitos se escandalizam dizendo: oh, meu Deus, ouvi que um governador, um governante, um rei, um líder anda com um bruxo. Está aí na Bíblia. Amém? E então diz assim: este procurava ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Ele estava a resistir a quem? Não a Paulo. Ele estava a resistir o procônsul. Ele estava a tentar atrair, distrair o procônsul. Não, procônsul, não, de Deus, não, todo mundo, nós não precisa de alguém de fora. Nós todos estamos aqui dispostos, estamos disponíveis. Ele dizia esse profeta, chamado Filho de Jesus. Ele tem todos os títulos. E estando lá próximo, o povo ia agora estar... É assim,
você coloca o procônsul debaixo de encantamento, todo o povo estará debaixo dessa influência. Logo, eles procuram atingir lugares cimeiros, com o objetivo de manipular, dominar todo mundo. Atos capítulo 8. No verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: "Este é a grande virtude de Deus." E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Com que objetivo é que eles foram para lá? Verso 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Depois deles terem pregado o Evangelho, creram, foram batizados, mas não tinham o Espírito Santo. Os apóstolos, para confirmar o trabalho, foram averiguar se é de Deus ou não. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, e assim não sedes participantes do seu pecado. E então, no verso 16 diz que porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, que significa batismo nas águas. Então lhes impuseram as mãos e receberam. O Espírito Santo estava nestes homens. O Espírito Santo estava nestes homens. Eles podiam ter crido, mas o Espírito não saiu deles. Depois diz a seguir: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era transferido, dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Às vezes é mesmo bom não deixar ninguém receber nada, para ver o que é que sai do coração dele. Mas não faz, isso não se faz, pastor, a pessoa vai ficar ofendida, depois vai desistir. Deixa desistir. Quem saiu não é nosso. Amém. Para de acudir isso. Dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Eles impunham as mãos para estes serem edificados ao ponto do Espírito Santo habitar neles, crescer, fluir neles, deles se tornarem os homens que Deus os chamou a ser. Essa era a motivação apostólica, para que eles também tivessem comunhão com Deus por meio de Jesus. 1 João 1, verso 3. Vos anunciamos para que também tenhais a mesma comunhão que nós temos com Deus por meio de Jesus. Mas Simão disse:
não quero saber dessa comunhão. Dá-me só esse poder para que também eu seja visto como alguém que transfere o Espírito Santo. Agora, o que vai, para quê, eu não sei nada disso. Eu só quero ser visto como alguém que transfere o Espírito Santo. Por quê? No verso 9. Estava ali um certo homem chamado Simão que anteriormente exercia a arte mágica, iludindo, encantando a gente de Samaria. Quem é samaritanos? Falsos cristãos. Estude a origem dos samaritanos. São povos que saíram da Babilônia, Cutá, Sefarvaim e Avá, entraram nos montes de Efraim, chamados montes de Samaria, não abandonaram os seus ídolos, seus deuses, e então, não conhecendo a lei do Deus da terra, Deus enviava leões para lhes devorar. Assim sendo, trouxeram um sacerdote e os instruiu, mas o povo não abandonou a idolatria. Em João 4, com a mulher samaritana, Jesus disse: vocês adoram quem vocês não conhecem. Então ele estava a impressionar pessoas que adoravam um Deus que eles não conheciam. Mas eles, se olhar para João 4, a mulher samaritana dizia tudo, a palavra diz, a Bíblia diz, nosso pai, falava tudo. E Jesus disse: adoras quem não conheces. Mas aqui nessa mulher samaritana é típico de ver um discurso bíblico, versículos e versículos, mas o fruto não era do versículo que ela clamou. O fruto dela era diferente das palavras na boca dela. Jesus disse, para parar com isso, Jesus disse: ok, chama o teu marido. Não tenho. Jesus entrou. Agora, nisto falaste a verdade. Tiveste 5, esse sexto nem é teu. É emprestado. O Nosso Senhor, evangelismo profético. E de repente revelou os pensamentos no coração dela. E ela foi chamar a cidade e disse: venham ver aquele que me revelou toda a minha vida. Todo mundo sabia da vida dela. Não era novidade. Amém. É verdade, não era novidade. Mas essa mulher de João 4 também era cidadã, membro desta cidade, que estava debaixo da arte mágica. Pessoas debaixo de artes mágicas confessam escrituras, falam bonito, olhem ainda nos frutos. É só ver isso. Amém? Só segunda, para não perder o pensamento. E todos os atendiam, porque ele havia os iludido. Lembra que eu falei? O objetivo deles é caçar teus olhos, teus ouvidos, teu coração. Artes mágicas. Aqui. Agora, isso e Atos 13 são dois aspectos muito interessantes. Um dizia ser filho de Deus, o outro dizia ser uma grande personagem. Característica deles, eles tentam sempre impressionar, mostrando que eles serem grandes, importantes. Uau, sim, senhora. A Bíblia diz: quando falarem bem de ti, cuidado. E assim fizeram os falsos profetas. Amém. Nota uma pessoa que, aos olhos dos outros, irrepreensível. Eles falam bem dele. Uau, esta pessoa, uau! Falsos profetas têm essa característica. O objetivo deles é lançar esse encantamento para que as pessoas só vejam o que eles falam. Amém. Amém? E isso é típico. Glória a Deus, isso é típico. Agora, depois, ele diz o seguinte, reparem. Pedro disse-lhe: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Amém? Esses compram o acesso. Está aqui um dinheiro. É facilitar. É prestativo. Uau, está a apoiar a obra. Se a tua motivação for dinheiro, não vais dar conta. Olha, tu não tens parte nem sorte nesta palavra.
qual a palavra? A consolação de Israel. A consolação de Israel era a promessa de Deus enviada aos que esperavam no Senhor. Ele quis fazer isso para os que esperavam nele. Atendiam a ele. Os que esperavam nele. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E então, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Essas pessoas, não é saber de Deus, o coração delas não é reto perante Deus, só querem lugares de destaque e saiba onde? No meio do povo de Deus. Incrível. Diz que a palavra, ela ajuda, ela é apta para te fazer entender os pensamentos, comportamentos no coração do homem. Meu Deus. Não é que isso descreve? Descreve, sim, senhora. Então a Bíblia diz o quê? Pois vejo que estás, verso 23, em fel de amargura e laço de iniquidade. Não se prive ninguém da graça de Deus para que não brotando uma raiz de amargura, Hebreus 12, 15, assim, muitos se contaminem com essa amargura. Este homem tinha fel de amargura e a cidade toda esperava nele. Estavam todos amargurados. Estavam todos afastados da graça de Deus. Amém. Isso não é amém. Isso é terrível. Ele dominava uma cidade. Impedia uma cidade inteira de se converter. Vindo que o povo, verso 8, havia grande alegria naquela cidade. Porque o grande poder nunca resolveu o problema do povo. Agora começaram a ver aqueles que não têm a fama, mas a resolverem o problema do povo. Gozo entrou no coração deles. A Bíblia diz que expulsando Jesus, estes que faziam essas coisas no templo, então os coxos e os paralíticos entraram para serem curados. E a Bíblia diz que clamando em alta voz, demônios saíam, paralíticos e coxos eram curados. E o povo se alegrou porque agora a glória de Deus apareceu. Porém, o povo pensava ter a glória naquela altura. Porque se lhes iludiu. Diz assim a palavra do Senhor depois, Pedro olhando para ele. Não tens parte nesse ministério porque o teu coração não é reto perante Deus. Ok? Glória a Deus. Até aqui eu ilustrei só esses pontos. Atos 13, Atos 8, eles estavam em encantamento, artes mágicas, espírito de adivinhação, com o objetivo só simplesmente de desviarem, como está aqui no procônsul, com o objetivo de apartar o procônsul da fé, mas apartaria para quem? Apontando para si mesmos. Uma característica de falso profeta, ou dessa característica, vão sempre te dizer sim. Vão sempre te dizer sim. Não conseguem te corrigir, não conseguem te repreender. Ele está preocupado com a reputação dele aos teus olhos. Ele não vai te corrigir. Uau! Imagina tu uma pessoa que te diz sim, Lude, toda hora. Um perigo. Não, mas a alma gosta. Não. A carne gosta. A Bíblia diz, repreendo a quem eu amo. Não desprezes a correção no Senhor. Pessoas espirituais buscam pela correção. Essas pessoas vão sempre te dizer sim. 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 Enlaçando a tua alma. Qual é a percepção que terás de uma pessoa que só te diz sim? Que se opõe a ti? Não. O que seria dito? Da percepção de ser amiga. A percepção de ser? De ser alguém que apoia, que é amiga, que não falha. Essa é a percepção que dá, mas não é a realidade, não é a verdade. Sim, dá uma percepção de alguém até que concorda comigo, porque a palavra diz que quem não junta espalha. Se ele está sempre a concordar, estamos alinhados.
Glória a Estamos Deus. na mesma visão. Então a Bíblia diz que ele lhe resistia, lhe ajudando. Bem controverso. Ele lhe resistia, lhe desviando. Lhe ajudava. Ok. Mas não era suposto. Não, vamos chegar aí. Amém? Por quê? Porque quando existe. Agora, nós estamos a falar desses, certo? Agora, vamos falar da audiência? Dessas? Quando existe pessoas que procuram isso para si mesmas, eu gosto muito de ver isso nas mulheres, infelizmente. Não gosto no bom sentido. Eu gosto ironicamente. Chama atenção, quero isso dizer. Se disseres a uma mulher que ela está gorda, mas é um facto que ela está gorda. Se ela for nutricionista, não é problema, não se ofende. Mas ela espera de ti mentiras. Isso é fel da amargura. Não estás a procurar, porque teus ouvidos estão como um radar à procura de quem vai me mentir. De quem não vai ver. Quem vai concordar comigo. Ou quem vai fingir que não viu. Exatamente. Quem vai concordar com aquilo que está a me convencer. Então, pessoas que gostam de controle e manipulação procuram também alguém me domina, eu te domino. Amém. É isso. Por quê? Porque ela não quer alguém que lhe diga não. Ela quer alguém que concorde com ela. Logo, está ali alguém de Deus. Por quê? Por que você lhe diz que é de Deus? O Deus é o ventre da tua barriga. Amém. Uma questão, pastor. Força, Joana. Não, eu estou a tentar para a questão de discernir. Nós vemos em Atos 8 e Atos 13, penso que foi outro capítulo que lemos, vemos tanto Pedro quanto Paulo, ambos foram eficazes quando discerniram. Porque eles estavam cheios do Espírito, estavam a fazer, eles estavam no exercício das suas funções, do seu ministério. A unção estava sobre eles. Então, eles mentiram toda a vida. Mas quando homens que o Espírito estava sobre, não estava só neles, mas estava sobre para a execução do ministério, então eles foram... Então aqui a minha questão... Não, como o encantamento não foi eficaz contra eles por estarem cheios do Espírito. A minha questão é, à medida que o pastor fala, há uma pergunta que se levantou na minha mente foi, para aquelas pessoas que estão em casa, que nos ouvem, por exemplo, um novo convertido, como ajudá-lo a identificar essas questões? Alguém que não tem ainda a habilidade no Espírito, como ajudá-lo a identificar um falso profeta, por exemplo, ou que está debaixo da encantamento. Não diria um falso profeta para não entrar por aí, pastor, mas porque como depois iremos sempre apontar o falso profeta no como púlpito não. E não no banco da igreja. Não é esse o meu ponto. Mas é como ajudá-lo. Vai mesmo pensar que o falso profeta está no púlpito. Mas eu não iria por aí, porque acho que a pergunta é mais como ajudar alguém que é novo convertido a identificar esta cilada. Acho que é mais isso, porque senão vamos estar a apontar para o lugar errado. Não, é simples. Ele é novo convertido? Converteu-se a quê? Pastor, deixa-me só ajudar. Não completando, mas ainda no contexto de Atos 8 e capítulo 8 e verso 13. Enquanto o pastor falava sobre esses capítulos, me veio à memória Lázaro, que Jesus lhe ressuscitou, mas houve a necessidade de lhe tirar as ataduras. Ou seja, aceitaste Jesus, mas há necessidade de seres liberto. Sei que ainda é um ponto muito controverso, que as pessoas dizem que aceitou Jesus, está tudo ok. Mas há de facto uma necessidade das pessoas serem libertas, porque, por exemplo, eu aceitei Jesus com meus 33 anos.
mas eu fui enraizada da minha nascença até aqui por doutrinas, por comportamentos, por coisas que não tinham seu fundamento na palavra. Então, nesse sentido de que eu aceitei Jesus, sim, a palavra que por si só mata está em mim, porque eu sou apta para citar versos, mas eu não tenho o Espírito de Deus em mim. Exatamente. Então, Em Atos 8 ele disse isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é onde a palavra de Deus diz que eles, até o próprio Simão creu. Então Simão é visto como um novo convertido. Foi batizado. Mas não. Sim. Mas E o que foi estava nele não era de Jesus. Então muitos demônios que andam a tomar banho na igreja. normalmente, verdade. Foi batizado. E esse entendimento, pastor, literalmente nos é roubado. Nos é roubado. Hoje falamos muito de evangelismo, mas é um mero evangelismo. Não aprofundamos o evangelismo no sentido, não é só as pessoas confessarem, porque nós nos limitamos numa confissão de que te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E para nós até levantamos, como o pastor muito diz, estatísticas, não é? X pessoas aceitaram Cristo. Ok, amém. Se 10 pessoas fizeram a oração da confissão, mas 10 pessoas veio sobre eles o Espírito Santo? Posso, Lúdio? Sim, pastor. Eles creram. E então os apóstolos foram para impor as mãos sobre eles para receberem o Espírito Santo. Impondo as mãos, impuseram as mãos, receberam o Espírito Santo. E à medida que isso aconteceu, olhamos para Atos também, 19. Crestes, recebeste o Espírito Santo quando crestes, porque a pregação da fé vos é dado o Espírito. E não sabíamos sequer que havia Espírito. Paulo impôs as mãos, receberam o Espírito Santo, profetizaram. Aleluia. Como pastor, durante muito tempo o que me chamou a atenção era por que demônios saem, mas nesses dias não estão a ser batizados no Espírito. Aquilo que tu vais assumir que é falha do pastor, que não está orando, não está fluindo no Espírito, o demônio saiu ou não saiu? O demônio saiu. Mas isso não quer dizer que a pessoa acreditou. Parem de achar que o demônio ser expulso é pela fé da pessoa. Estava oprimida. Não. Em nome de Jesus, o demônio tem que sair. Eu vi um jovem que veio me assaltar com uma arma na mão. Ele não aceitou Jesus. Eu expulsei o demônio dele. Ele não aceitou Jesus. Eu expulsei o demônio dele. Eu neutralizei o que ele estava fazendo. Houve outro que veio também que dizia, olha, as pessoas diziam, pastor, ele é gatuno. E eu olhei para ele e disse, aquele que roube, não roube mais. Às vezes pensam que nós estamos só a pregar. A palavra tem essa eficácia. Amém. Se falamos, acontece. Avracadabra significa o quê? Infelizmente você aprendeu isso nas coisas de magia de Disney e Hollywood. Avra, hebraico. Eu falo, eu crio por meio do que eu falo. Logo, o que estamos a fazer é criar coisas. Por isso é que você tem a capacidade de imaginar à medida que você ouve. Se o cão latir, você não imagina nada. Mas se você ouvir uma palavra, imaginações surgem. A mente que Deus te deu, criativa, não é para se preocupar com outras coisas. Nem é para embelezar e defender pessoas do gênero. Amém? É necessário nós ouvirmos. Enquanto o Espírito Santo não flui numa pessoa, não confio. Porque esse é o modelo, é o fundamento que os construtores receberam da parte de Deus. Mas eles rejeitaram. Então nós temos na realidade que admitir que se tem construído sem o fundamento. Logo tem-se construído em vão. Amém. E não vai muito só pela questão de falar em línguas. Não vai muito. Você pode fingir que você ora em línguas. Demônios também em línguas estranhas, demoníacas. Já vimos várias vezes, ao vivo.
Já vimos demônio que se chama Jesus e o outro Espírito Santo. Ei, destruir qualquer base teológica que muitas vezes pessoas apegam-se na teoria, não na prática. Não sei se é que está a haver uma evolução dos demônios, mas o que é certo é que na prática vês coisas incríveis. E depois o melhor disso é que está registrado em vídeo e é possível ver isso. A maioria das pessoas que vêm até confessar pecado não está a confessar, está a semear. Uhum. É sempre necessário deixar no meio. Isso é muito Ele não está a semear, perdão, ele não está a confessar. Ele está a semear. Posso? Então, um homem vem ter contigo, irmã, ora por mim, eu tenho estado a ter sonhos eróticos. Ele não está a confessar. Por que ele não vai ter com outro homem? Ele não está a confessar. Ele está a te semear isso. Amém? Amém. Podemos parar de ser trouxas, né? Porque não é nosso chamado. Isso Satanás dentro da igreja. Agora, vocês mencionaram algo que eu queria... Eu acho que isso vai apimentar aí a vossa questão. Para identificar uma pessoa com psicopatia, os seguintes sinais devem ser observados. Posso? Eu só vou ler assim rápido. Eu acho que vocês vão ver. Charme, mentira, falta de remorso, falta de lealdade, egocentrismo, impulsividade, reações explosivas. Quantos psicopatas você conhece? Não. A reação explosiva pode ser interna. Pode ser interna. Amém? Charme, ter a capacidade de encantar as pessoas. Olha que está aqui. Charme, ter a capacidade de encantar as pessoas quando tem um objetivo e como não é autêntico, o comportamento pode variar em momentos diferentes. Já tentei dessa maneira, não dá, vou tentar da outra. Ok? Mentira. Mentir constantemente e muitas vezes sem razão. Falta de remorso. Não sentir nenhum remorso pelo comportamento negativo, mesmo sabendo que isso pode prejudicar outras pessoas. Falta de lealdade. Desvalorizar e substituir os outros com facilidade, pois não costumam ter apego ou amor. Egocentrismo. Querer que as pessoas fiquem em constante competição pela sua atenção, promovendo intrigas, manipulando todos em sua volta. Como é que eles fazem? Eles apontam sempre o erro dos outros. Vejo pessoas que, em vez de se preocuparem em dar frutos, pastor, esse irmão ali, aquela irmã ali, esse irmão ali, pastor, aquela irmã... Não. Acusar de outros irmãos. Houve alguém que disse isso, pastor, eu quero falar sobre o irmão, algumas coisas o pastor precisa de ouvir do irmão, disse, não quero ouvir fofoca. Essa pessoa alegou tentar suicidar-se. Uma característica dessas pessoas. Como ela não quis suicidar, quis tirar culpa. Ela quis fazer sentir culpado. Ai, meu Deus, não posso falar isso. Se eu fizer isso, eu tenho receio do que ela vai fazer. Ela te paralisa. Amém? Glória a Deus, amém? Amém. Amém. Impulsividade. Tomar decisões importantes de forma impulsiva, sem muita reflexão. Não ponderado. Reações explosivas. Demonstrar pouca paciência quando contrariado, reagir de forma explosiva. Amém? E acredito que tenha muitos outros pontos. Eu vou pegar aqui em alguns outros pontos. 7 características. Manipulação, mentira e manipulação patológica, falta de moralidade e quebra de regras, falta de empatia e frieza, narcisismo,
e complexo de falsa superioridade. Bullying psicológico. Bullying psicológico. Falta de arrependimento e vitimização. Amém? E podemos assim olhar e ver no mundo da psicologia várias características, porque só estudo do comportamento emocional e tu vais vendo várias características. E uma característica chave, quando eles ascendem a uma posição, eles usam da posição para esconder a verdadeira intenção. Então, o bullying psicológico é tu é que estás em desacato à posição. A autoridade. Sim. E essa forma de autoridade é variada. Pode ser dentro de uma empresa, o chefe, quando alguém que trabalha e já entra em desgaste psicológico, ou desgaste físico ou mental, e você não consegue tirar tempo para descansar por medo que você vai perder o teu emprego, porque depois de ti outras pessoas vão querer entrar no teu lugar. O que é isso? E essa é a realidade, se calhar, da maioria do mercado de trabalho. Queremos alcançar os nossos objetivos. Infelizmente morreu, era uma trabalhadora tão certa, e tal, e isso, e aquilo. Mas ele sabia que ele estava em desgaste. Não quer saber. Pois vão te dizer, o mundo é uma selva. É a lei da seleção natural. Os fracos dão lugar aos fortes. O que você acha que seja isso? Exatamente, Jezabel. Exatamente. Completamente. Amém? E amém. Amém. E isso é outra característica, não tendo senso de responsabilidade. Uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial não assume a responsabilidade dos seus erros. E uma característica, ela não assume porque eu tinha medo de ser reprovada, tinha medo que fosses me dizer qualquer coisa. E é característico dessas pessoas. E não estão muito distantes. E há vezes que nós vemos esses comportamentos nos nossos filhos e nós não corrigimos. Uhum. Não é criança, não sabe o que faz, será? Não é? Eu brinquei. Eu mostrei ao meu filho que eu sou pai dele. Como é que eu lhe mostrei? Eu entrei no quarto e ele escondeu-se, fingindo que estava a dormir. Fiz o que tinha que fazer, abri a porta, simulei que eu estou a passar, fechei. Ele disse, ok. Levantou, assustou. Sou teu pai. Amém? E nós falávamos, não havendo um líder sério, e esse líder não é a posição, é discernimento no espírito, poder e autoridade, estas pessoas ascendem. Porque quem é que está disponível para fazer isso? Ninguém. Aquela pessoa está sempre disponível. Pronto. Amém? Amém. Típico. Satanás encarnou aí. Glória a Deus. E destroem a igreja, destroem famílias, destroem relacionamentos, casas. É incrível. Por quê? Porque eles têm sempre um discurso bonito. Todos os satanistas que entraram dentro da igreja alegavam que, pastor, eu estava a orar, pastor, isso e aquilo, pastor, assim, pastor, assado. E se tu estiveres desesperado por ser reconhecido, não vais atentar. Sabe o que é que ele está a falar isso? Ele está a dizer, eu te reconheço. Eu quero te encorajar, eu te aplaudo, Deus é contigo. Uau! Ele está a caçar os teus olhos, caçar os teus ouvidos, o teu coração. Mais uma vez, encantamento. Encantamento, laços na alma. Eles são vítimas de todos em autoridade.
só não gostam de mim, vê o que é que fazem comigo. Característica deles. Essas começaram assim desde criança. Amém? Eu não quero falar muito para não criar muita confusão. Porém, todas as pessoas que criaram problemas do gênero dentro da igreja são filhos mais novos. Eu estou a falar da minha experiência ministerial. Cheguei primeiro. A mamazinha lá em casa deixou fazer o que ele quer. Tira do caminho, senão ele vai partir. Ele não gosta quando está assim. Ele chora quando não lhe dás. Ela aprendeu esses traços. Mas amem vossos filhos o suficiente para não permitir esse comportamento nele. Filhos e filhas, né? Sim, eu dizia que acho que aqui eu vejo uma grande importância de discernir como somos livrados de laços e de armadilhas. Rapidamente, se calhar eu vou falar sobre uma situação que eu vivi. Eu estava num workshop do trabalho e a certa altura eu tinha de lidar com pessoas, atender, explicar, responder questões, e vinham muitas pessoas e é sempre aquela recepção mais calorosa, dar a mão, cumprimentar. E uma das pessoas que vinha dar-me a mão, naquele exato momento o Espírito Santo me disse: não lhe des a mão. E eu simplesmente obedeci, não dei a mão, mas naquela atmosfera toda, numa única pessoa não dar a mão, fica estranho, né? Mas eu não lhe dei a mão. Entretanto, ele criou um cenário para que todos à volta percebessem que eu não queria dar a mão. Então ele insistia: mas não vais me dar a mão, não vais me dar a mão. Ou seja, ele estava, durante um bom tempo, permaneceu ali a insistir que eu lhe desse a mão. Não, envergonhando-te publicamente, para me como constranger, bullying, para fazer ceder aquilo que ele estava fazendo. Mas é aí que eu vejo como é importante nós realmente ouvirmos quando o Espírito Santo nos diz. Não sabemos, já está na hora, né? Você Yolanda, uma coisa. Mas eu pensei que na igreja dava para tudo passava, eu só tinha amor. Nosso amor é vivo. Nosso amor é giculoso. Aleluia, aleluia. aleluia. Bem quieto, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, Pastor Mauro. Amém. Joana, Ludmila. Aguardamos por si amanhã às 15 horas. Hoje às 18 horas. A palavra de Deus na minha boca. Não perca, seja participante. Venha com expectativa, pois certamente o Senhor responderá aquilo que é o seu clamor. Aleluia. Aleluia. Enche-me de novo, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu